Alunos potentes, sejam bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso desse canal maravilhoso, que é o meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre revisão e a Ana Raiz está de volta. Por favor, não olhe muito pra minha cara que eu não passei nada, eu tô com umas protuberânciazinhas, você ignora, tá? Mas enfim, a Ana Raiz está de volta. Por que a Ana Raiz está de volta? Porque a Ana está de volta com o quadro. Eu percebi que vocês estavam sentindo falta do quadro e eu sei que a minha didática ela fica muito melhor quando eu venho pro quadro. Então, ó, tô aqui até com roupa de academia, porque terminou esse vídeo que eu vou treinar. Inclusive, pretendo gravar o vídeo de hoje, o treino de hoje, pra fazer um vídeo aqui pro canal. E nesse mesmo vídeo que eu vou mostrar o treino, eu vou falar sobre como foi meu primeiro mês na faculdade de medicina, né? Como foi a minha sobrevivência nesse primeiro mês. Mas enfim, hoje, meu amigo, você vai aprender a revisar. Vou até botar aqui, ó. Revisão. O problema de muita gente é não saber revisar. O cara vai lá, estuda, dá o gás dele no estudo, faz as questãozinhas, faz o simulado no final de semana, mas ele percebe que ele vai esquecendo, à medida que ele vai estudando, ele também vai esquecendo. E ele não sabe recuperar aquele conteúdo, porque revisar é basicamente recuperar um conhecimento que você tecnicamente já tinha. Mas a gente sabe que ao longo do tempo, ao longo das semanas, esse conhecimento vai se perdendo. Então, se você não revisar, meu gafanhoto, minha potência, você não vai conseguir ir bem na sua prova. Mas, qual é o grande problema? Vamos botar aqui, ó, o grande problema. Qual é o grande problema? É a questão da praticidade. As pessoas veem revisão como um negócio impossível, um negócio de outro mundo, um negócio que é a parte do estudo. Não. A revisão, ela não é a parte, ela não é um negócio separado, ela tá dentro. Esse é o ponto. Quando tu entender que revisão faz parte do estudo, fica muito mais fácil revisar. E aí você não vai ter mais aquele bloqueio para revisar. Por quê? Revisar é bom? Eu te tô perguntando, revisar é bom? Não. Revisar não é gostoso. Ó, revisar não é gostoso. Entende? Por que, Ana, que revisar não é gostoso? Porque revisar exige esforço. Principalmente se você faz uma revisão ativa, que é o melhor tipo de revisão. Assim como nós temos um estudo ativo, nós também temos uma revisão ativa, uma revisão passiva. Ana, como assim? Como é que é isso? Como seria uma revisão passiva? Vamos lá. Vou pegar esse livro aqui. Vamos dizer que é um livro de física. Eu vou pegar aqui um conteúdo. Vamos lá. Decomposição de um vetor. E aqui tem um conteúdo, tem fórmula. Ah, então, gente, não sei o que e tal. Como é que calcula? Como é que eu revisaria esse conteúdo? Vamos dizer que eu estudei por esse livro e eu grifei as partes mais importantes. Vou revisar. Vou pegar o livro e vou reler. Ah, revisei, lembrei. Guardo o livro. Revisão passiva. Qual é o esforço que tu teve de passar o olho? Nenhum. Você não teve esforço. O único esforço foi pegar o livro e passar o olho. Você não teve um esforço na sua cabeça, de fato. Agora, como é que seria uma revisão ativa? É aquela revisão que você sofre. Vamos lá. Revisão ativa. Ultimamente eu tive uns conteúdos na faculdade de bioquímica sobre aminoácidos. E eu aprendi quais são os aminoácidos ácidos, que é o glutamato e o aspartato. Eu aprendi que os aminoácidos ácidos é o glutamato e o aspartato lendo o que eu tinha escrito? Não. Eu consegui decorar fazendo uma revisão ativa. Outro que eu decorei também. Quais são os aminoácidos que tem o anel aromático? Triptofano, fenilalanina e tirosina. E como é que vamos fazer isso? Através de perguntas, através de uma revisão ativa, para não ser passivo. Vamos lá. Então, como é que eu fazia? Eu usava o Anki. Então, como é que eu colocava? Eu criava uma pergunta. Então, eu dizer, os aminoácidos
básicos são o aspartato e o glutamato. Não é esse tipo de coisa que você vai escrever. Não é esse tipo de método que você vai usar. Como é o certo? Como é o mais eficiente? Quais são os aminoácidos ácidos? Você cria uma pergunta. A partir do momento que você cria uma pergunta, você precisa de uma resposta. E quando você não tem essa resposta escrita, você tem que se esforçar para chegar na resposta. E quando você se esforça, o seu cérebro entende que aquilo ali é importante. Então, uma revisão de verdade, gente, ela não é fácil. É por isso que todas as pessoas não revisam. Primeiro, as pessoas acham que revisar é um negócio de outro mundo em questão de complexidade, mas não é. A revisão, ela pode ser simples, ela tem que ser simples, mas o processo em si, ele não é fácil, porque a revisão ativa exige esforço. E uma revisão ativa espaçada, mais esforço ainda. Ana, como é uma revisão ativa espaçada? Por exemplo, essa pergunta aqui, quais são os aminoácidos ácidos? Eu respondo ela hoje, mas eu vou lá e respondo ela daqui 3 dias. Então, se eu lembro hoje, será que eu vou lembrar daqui 3 dias? Talvez seja mais difícil lembrar. Depende se você conseguiu aprender ou não. Então, varia bastante. Mas o fato de você se forçar a reter algo é o que gera os benefícios da revisão em si. Então, primeira coisa na tua cabeça, revisão ativa é melhor que revisão passiva. Reler um texto, apesar de que realmente pareça que você está relembrando, não é a melhor forma para revisar. Tu tá me entendendo? Tu tá entendendo que não é? Então, para de errar nesse sentido e vamos aprender a revisar. Então, o primeiro ponto já tá bem batido aqui pra nós, né? Gente, isso aqui é de qualidade totalmente duvidosa. Acho que eu tenho isso aqui há uns 1000 anos. Primeiro ponto. Revisão. Eu gosto do Anki. Ah, Ana, você baba o ovo do Anki? Sim. Por que que eu gosto do Anki? Eu gosto do Anki porque ele te permite praticidade. Ele te permite revisão espaçada. Ele te permite não se aperrear com revisão. Então, se eu vou hoje lá no Anki, eu boto uma pergunta: quais são os aminoácidos ácidos? E eu coloco no outro lado da resposta, ele vai me dando durante as semanas para eu revisar. Então, não tenho que pensar, nossa, eu vou ter que revisar aminoácidos ácidos daqui 5 dias. Porque, não, gente, meu trabalho é colocar lá, com base nas minhas respostas, o próprio Anki, ele vai dizer quando eu tenho que revisar e quando não tenho que revisar. Então, eu gosto bastante do Anki. Eu já estou prometendo há um tempo vídeos de Anki no canal. Eu não trouxe ainda, mas, porém, entretanto, todavia, nesse vídeo a gente vai ter a confirmação divina se realmente eu tenho que trazer esse vídeo aqui pro canal. Então, curte o vídeo e comenta. Se tiver bastante comentário, eu trago. Assim, eu vou ser forçada a trazer. Então, comenta. Outra coisa que eu amo, que é maravilhosa, questões. Questões. Mas aí nós vemos... Vem para um negócio interessante e importante em relação às questões. Questão é tudo nessa vida de vestibulando, de concurseiro, de tudo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo fala. Todo mundo fala. Quando eu tava estudando pro Enem, eu via tanta gente falando que era pra fazer questão que eu falei, é um mantra. Eu andava já assim, ó, questão, porque a gente é questão. Só que nós temos momentos pra fazer questões. Quais são os melhores momentos de fazer questão? Eu gosto de fazer questão antes de ver o conteúdo. Eu gosto de fazer questões depois do conteúdo. Por quê? Quando a gente faz questão antes de ver o conteúdo, a gente consegue ter uma noção das partes mais importantes daquele conteúdo que são cobrados nas questões. Quando a gente faz questão depois do conteúdo, a gente consegue ver se realmente conseguiu pegar o negócio.
Então, nesse primeiro momento, essa é a importância das questões. Mas, Ana, cadê as questões no momento de revisão? Muito importante. Questões, nós vamos fazer listas espaçadas. Ana, tudo é espaçado na revisão? É. Melhor forma é as coisas espaçadas nos estudos. Inclusive, eu vou te trazer um negócio aqui. Vamos lá. Qual que tu acha que é melhor? Tu pega um conteúdo e tu destrincha ele todinho em um dia, ou tu vai estudando um pouquinho, cada dia? Você vai vendo, vai revendo. É melhor você estudar um pouquinho cada dia. É melhor para o seu cérebro. É melhor para absorção. É melhor para o seu entendimento e para sua memorização. Então, por isso que eu sempre trago questão, lista espaçada, um estudo espaçado. E o que seriam essas listas de questões espaçadas? Vamos dizer que hoje você começou a estudar botânica, mas você já estudou citologia, por exemplo. Então, vamos dizer que você tem biologia, né? Então, a gente tem a matéria de biologia. Quando nós formos fazer listas espaçadas, nós vamos fazer listas espaçadas de biologia, dos conteúdos que nós já estudamos. Então, você sempre tem que ter anotado todos os conteúdos que você já estudou. Porque o que já aconteceu muito comigo foi de que eu estudei um conteúdo no começo do ano, eu nunca mais vi, chegou no final do ano, eu não sabia nem que eu tinha estudado o bendito conteúdo. Então, você tem que estar sempre atento a tudo que você está vendo, para você não entrar naquele negócio da passividade. Ai, tô fazendo aqui, estudando, mas daqui a alguns meses você não lembra nem do que você estudou. Assim, não é que você não lembra do conteúdo, você não lembra que você estudou aquele conteúdo. Então, você vai pegar hoje, terça-feira, é dia de fazer listas espaçadas de biologia e física. Vou fazer minha de biologia. O que é que vai ter nessa lista espaçada? Conteúdos que você já estudou. Então, se você já estudou botânica, já estudei botânica, vou fazer 10 de botânica. Estudei citologia, vou fazer 10 de citologia. Estudei genética, vou fazer 5 de genética. Então, você vai ver todos os conteúdos que você já estudou e você vai montar a sua lista. Ana, onde é que eu posso montar a minha lista? Eu gosto muito do estuda.com. Não me patrocinaram, mas é muito bom essa plataforma. Um dia eu vou entrar em contato. Estuda.com. Porque no estuda.com você consegue ir montando as suas listas. Assim, conteúdo. Você consegue selecionar quantidades que você vai querer daquela determinada matéria. Então, nessa lista espaçada, você vai ter que ter o quê? Uma lista de todos os conteúdos que você está estudando. Você precisa ter essa organização. Em física, o que foi que eu já estudei em física? Isso. Quando você for fazer a sua lista, que eu recomendo que você faça toda semana, você vai pegar aqueles conteúdos que você já estudou e você vai trazer nas questões. Nessa lista, você vai trazer aqueles conteúdos. Por quê? Porque isso vai te mostrar possíveis lacunas, possíveis esquecimentos. Então, por exemplo, se em botânica você errou uma questão porque faltou alguma coisa teórica, você já vai ficar ligada. Pô, isso aqui faltou, isso aqui é importante, isso aqui é uma parte teórica. Aí você vem e traz aquilo da questão pro Anki. Aquele termo teórico que você não lembrava, você já traz pro Anki. Ou você, esse conteúdo tá complicado, você vai assistir uma aulinha de revisão. Revisa e entende e anota. E assim você vai toda semana fazendo listas. Essas listas de revisão espaçada das matérias. Não é uma coisa que você demora 3 dias pra fazer, gente. É uma coisa rápida, são conteúdos que você já fez e são poucas questões. Então, à medida que você vai passando o tempo, você já estudou muitos conteúdos, você pode sim diminuir o número das questões. Então, eu tenho muitos conteúdos. Em vez de eu fazer 10 de botânica, eu vou fazer só 5 hoje. Porque eu já venho de uma bagagem de conteúdo muito grande. Então, se o número de matérias está aumentando, você diminui o número de questões para ficar ali mais compacto. Mas você não pode perder o contato. Você não pode perder o contato com a matéria. Você não pode ver matéria hoje e nunca mais ver. Isso não existe. Você não vai aprender dessa maneira. Ok? Agora vamos para o segundo ponto, que é simulados. Vou apagar aqui.
simulado. Gente, isso aqui é muito importante. Simulados, eles são importantes para você se acostumar com o fato de que você tem que ficar 5 horas e meia com a bunda na cadeira estudando. Então, o simulado, ele já vai te dar uma resistência para fazer prova, porque a resistência é muito importante. É uma coisa que pouca gente fala, mas que é essencial, que é a resistência no dia da prova. Você tem que buscar uma resistência boa para que você não fique cansado no dia da prova. Você pode ser um gênio, mas se você está sentado há 3 horas e você está morto, o seu rendimento vai cair muito. Então, a sua estratégia, a sua resistência tem que ser boa. E você vai ganhar resistência fazendo simulado. Ok? Saindo agora dessa questão de resistência, o simulado, ele é uma puta de uma revisão. Uma puta de uma oportunidade de você preencher lacunas e de você trazer à tona conteúdos que você já estudou. E conteúdos que você não estudou também. Mas, enfim, questão de simulados para revisão. Quando é que nós vamos fazer? Cara, pelo menos um estilo de prova uma vez por semana. Esse é o meu conselho. Por causa dessa questão de resistência mesmo. Você tem que fazer provas e contando o tempo como se fosse o dia para você realmente ganhar essa resistência. Para mim, na minha opinião, na minha experiência, isso é muito importante. Mas fora você fazer esses simulados, por exemplo, todo sábado, um simulado diretão, 5 horas, como se fosse o dia da prova, focado, também recomendo você fazer provas durante a semana. Então, hoje é segunda-feira, vou fazer uma prova de 45 questões do Enem, o simulado, do SAIS. Você vai e resolve. Aquilo ali serve como revisão para conteúdos que você já estudou e serve também para você ver lacunas. Observe lacunas de conteúdos que você já estudou. Ou também você, no simulado, você consegue ver conteúdos que você talvez não tenha dado tanta atenção, mas que são muito importantes, tem uma alta cobrança. Então, simulados é uma boa forma de você revisar. Não deixe de fazer simulados. Tanto simulado no final da semana, imitando o dia da prova, tanto para você ganhar resistência, como para você revisar e preencher lacunas, que inclusive, deixa eu dar um adendo aqui, a parte da revisão do simulado, ela vem mais na correção. Não é tanto quando você está fazendo. Porque se você fez um simulado, aí você foi corrigir, aí na correção você viu que você errou conteúdos que você já tinha estudado. Você olhou naquela sua lista e viu, caralho, eu errei um conteúdo que eu já estudei. Então você saca automaticamente, eu tenho que revisar. E aí você anota para na sua semana você revisar aquele conteúdo. Então o simulado ele tem essa importância, gente. Nossa, não adianta fazer um simulado, meu amor, e depois morreu. Só fiz o simulado, não serviu de nada. O ouro tá na correção, e uma correção bem feita, uma correção bem estruturada. Caso vocês queiram que eu traga um vídeo falando sobre correção dos simulados, comentem também, pra me saber se vocês querem, tá? Então, simulados. E o último ponto que eu vou trazer agora é um ponto muito foda, isso aqui. Não, gente, isso aqui é o ouro. Que eu chamo de trazer de volta. Traz de volta. Traz de volta. Como é isso, Ana? Gente, esse método de revisão, ele tem um sentido assim, mais no curto prazo, ou para você entender um conteúdo que você tá com dificuldade. Ou ver se você conseguiu pegar um conteúdo, por exemplo. Como é esse método? Vamos lá. Imagina que eu tô aqui. Vou pegar esse meu livro aqui. Aí eu vou abrir um conteúdo aqui, ó. Cadê? Uma coisinha aqui viável. Tá aqui. Conservação da quantidade de movimento. Esse é o conteúdo que você tá aprendendo, você tem as fórmulas, você tem teoria básica e tudo mais.
Como é que você vai fazer? Você vai estudar. Vamos dizer que eu tô estudando para esse livro, vou estudar. Estudei. Fechou o livro. Você fecha o livro, você pega uma folha de papel, uma folhinha de papel assim, e você vai escrever o título e você vai começar a escrever sobre o conteúdo. Tudo que você lembra, tudo que você sabe, tudo que você lembra, tudo que você sabe do conteúdo, você vai puxar de dentro da sua alma tudo que você tem daquele conteúdo. Depois, você vai pegar o livro de novo, ou você vai pegar a sua anotação, o seu resumo, seja lá o que for, e você vai conferir o que está batendo com o que está aqui, o que está aqui, mas não está aqui, ou se eu escrevi alguma coisa errada aqui e não tá condizendo com o que tá aqui. Vocês entenderam? Então, assim, você vai começar a puxar. E quando você vê o que você errou, o que você acertou, você vai pegar. Ah, é verdade. Nossa, esse aqui. Aí depois você pega outra folha de novo e começa a escrever mais. Cara, entra na tua cabeça que é de um jeito impressionante. E isso traz à tona de novo aquilo que eu falei pra vocês sobre revisão ativa. Perceba, meu amigo, que isso aqui é ativo. Se isso aqui não for ativo, não sei mais o que é ativo. Não é simplesmente você pegar um resumo e ler. Ai, estou revisando com a minha leitura. Você está se enganando com a sua leitura. Nesse caso aqui, você se obriga, cara. Você se obriga, você é colocado em prova do seu conhecimento. Você obriga a sua cabeça a tentar trazer de volta. E é isso que faz você internalizar aquele conteúdo. Então, se você hoje, cara, fiz um simulado e, cara, eu errei muitas questões de botânica, mas, porra, eu já estudei botânica, mas tem uns termos que eu tenho dificuldade para lembrar, tem raciocínios que eu não consigo memorizar. Estuda o conteúdo, revisa o conteúdo, pega a folha e coloca tudo que você sabe na folha. E você vai fazer isso várias vezes, até aquele conteúdo estar na sua cabeça. Então, perceba que revisão é um conjunto de coisas. Esse é o principal ponto desse vídeo. Você não vai fazer só uma coisa para revisar. Você tem que entender que você, estudando outro assunto, você está revisando o assunto anterior. Porque muitos assuntos para o Enem são assim. Para você aprender uma coisa hoje, você precisa ter estudado alguma coisa ontem e essa coisa te dá a base. Então você sempre fica trazendo aquele conteúdo à tona. Isso é revisão também. Revisão tá quando você faz o simulado, quando você corrige aquele simulado, bem corrigido. Está quando você faz o seu Anki, quando você faz questões, quando você faz listas passadas. Então não tem um ato específico 100%, só aquilo ali é revisão. Não, gente, é um conjunto. É um conjunto que vem juntando questão, simulado, prova, pá. Então, antes de você dizer, nossa, não sei revisar, é impossível revisar. Entenda, revisão está aí. Revisão é simples, só que não é fácil. Porque a revisão ativa, que é a revisão que mais vai te trazer resultado, ela dá trabalho. Ela dói às vezes. Imagina você ter uma pergunta lá, quais são os aminoácidos ácidos? E você simplesmente não faz a menor ideia de quais são. E aí você vai ter que virar o card e vai ter, ai, nossa, verdade, é o aspartato e o glutamato, meu Deus. Aí vai vir de novo a pergunta, aí você tem que puxar de novo. Aí você acerta. Aí daqui 2 semanas aparece de novo. Aí você, pô, quais são? Não lembro, mas você vai ter que puxar. Quando você está fazendo simulado, uma questão de matemática, uma questão de física, e aí você não lembra direito da fórmula, e você fica, puta que pariu, vem, cadê? E você puxa aquilo ali com força. Aquilo ali mostra pro teu cérebro que aquilo é importante e que ele não pode esquecer. Por quê? Porque você tá empregando um esforço para trazer aquilo ali de volta. É diferente de quando você só pega um livro e lê. Qual é a dificuldade de pegar um livro e ler? Não tem. Então você não vai memorizar lendo e relendo. É esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Comente se você gostou.
Se não gostou, se quiser elogiar, se quiser criticar, dependendo da crítica, eu apago. Brincadeira. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito também que vocês tenham aprendido com esse vídeo. Eu tô dando um esforço aqui de tentar melhorar minha fala, porque uma inscrita aqui do canal, ela falou que parecia que eu tinha a língua presa. E eu realmente tenho. Realmente tenho um pouco. Então, às vezes, quando eu falo demais, a minha língua fica enrolando. E eu tenho que empregar um esforço absurdo pra não travar. Vocês estão vendo aqui, né? Enfim, eu espero que vocês nunca tenham percebido isso. Um beijo e até o próximo vídeo.